o João Aqui Sérgio outro acabou João, de entrar e a pausa dramática da conversa. Agora já chegou, né? O quebra-gelo, Diego. Aqui em Belo Horizonte nós falamos que esse início de conversa é o quebra-gelo. O É quebra-gelo. quebra-gelo. Tudo bem a todos? Espero que todos estejam muito bem. Bom xará. Perdão. Iremos começar a aula de hoje. Teremos a Edna Prudêncio. E antes de qualquer coisa, vamos para os nossos recadinhos. Todas as aulas são gravadas. Então, pessoal, quem quiser rever uma aula passada que perdeu, fica à vontade. É só entrar no canal no YouTube do Movimento da Fraternidade, que lá vai ter uma playlist da estudos.com, onde todas as aulas estão certinhas para vocês verem. E ao entrar, deixa um like, compartilha com a galera, porque são temas bacanas, assuntos interessantes, e vamos divulgar cultura e ensinamento. Bom, antes, Martinha, por favor, você pode fazer a nossa frase de abertura? Sim, claro. Que nosso Mestre Jesus, nosso orientador, a quem devemos toda a gratidão, todo o nosso sentimento de crescimento, por poder estudar, por poder mais um sábado estar reunidos com pessoas queridas, para dividir conhecimentos, para facilitar a nossa caminhada pelo planeta Terra. Amado Mestre Jesus, irmão querido, agradecemos por tudo e perdoe a nossa pequenez em muitos momentos. Que assim seja. Que assim seja. O tema de hoje é Negros, Escravidão e a Situação Atual. Teremos hoje a Edna Prudêncio, trabalhadora de aliança de Belo Horizonte. Edna, seja bem-vinda e boa aula. Gente, né? Boa tarde para quem que a gente ainda não viu, né? É um prazer para nós estar nesse intercâmbio, é muito gratificante, né? Conversar com outros companheiros de outra cidade, de outro estado, em um momento assim, se a gente tivesse que fazer isso, seria muito, muito difícil, e é muito gratificante mesmo, né? Hoje mesmo, numa reunião, nós estávamos falando nisso, o quanto que Olá, Arnaldo. O quanto que isso é gratificante hoje, né? A gente fazer os estudos online. É lógico que a gente, como bom mineirinho que nós somos, a gente gosta de uma prosa, a gente gosta de um cafezinho, mas isso a gente vai ter oportunidade. O nosso assunto hoje, eu gostaria que quem quisesse pode dar opinião, pode contestar, pode contribuir. Por que eu estou falando isso? Porque este é um assunto que mexe muito, muito, muito conosco. Por causa das situações que nós estamos vivendo. Por causa tanto a nível de global, quanto também no nosso país. Há pouco tempo, eu tive conhecimento de um livro que se chama Bezerra de Menezes, o abolicionista do Império. E aí ele apresenta, naquela época, ele ainda não era espírita, um projeto para que se promovesse a libertação dos escravos. Porque ele fala o seguinte, que a escravidão é uma lepra social. Só vou falar assim para que vocês possam ter curiosidade de conhecer o livro. O livro está, até mandei para o João, ele faz parte, tem esse livro lá na nossa Constituição, né, porque foi um projeto apresentado e de grande importância. E eu costumo falar o seguinte, se realmente tivesse acontecido pelo menos um
terço da proposta que Bezerra faz na época, pode ter certeza que a situação atual do Brasil era outra. Porque é um projeto muito bonito, engraçado que diante, sem comentários, tá? Mas diante do que a gente ouviu essa semana acontecendo, justamente, ele fala disso, que para o futuro, o que é uma libertação realizada sem nenhum tipo de projeto, sem nenhum tipo de ajuda, o que isso ia acontecer, o que isso poderia acontecer naquele momento e para o futuro. É o que nós estamos vendo. Tem uma passagem que olha o comentário que ele faz. E a gente lembra que o Brasil, né, foi um dos países mais complicados e mais difíceis para fazer essa abolição. Inclusive, aqui no livro, ele comenta o seguinte, que o pai dela, né, o Dom Pedro, teve que adoecer, ficar fragilizado, para que ela pudesse assumir a especialidade quando viu que a situação estava atingindo um limite tal, sem precedentes, eles lançam mão desse recurso. Ela tinha todo um projeto, que ela mais observa muito amigos, tinha todo um projeto para fazer isso. Mas, devido à situação, isso não pôde ser concretizado. Eles encontraram uma carta, né, dela. Olha só o que ele traz para nós. A questão da escravatura em nosso país, que bateu recordes mundiais na importação criminosa de negros africanos. Alguém aqui já viu falar nos portos de Galinha, lá em Pernambuco? Você sabe o que isso quer dizer, né? É uma história humilhante e assim, dá nojo, né? Desculpa o termo, mas não é fácil. A gente ouvia o que acontecia ali. Teriam sido aproximadamente 5 milhões de escravos. Foi muito mais grave e profundo do que se possa imaginar à primeira vista. Tanto é assim que fomos o último país do Ocidente a conseguir abolir o trabalho servil. Pelejamos para isso durante meio século. Consta que no parlamento os deputados e senadores se ausentavam do plenário na hora da votação, tal como fazem hoje, para não viabilizar o projeto de lei abolicionista. Então, isso aqui é a nossa introdução, né? O que ele comenta. E aí nós vamos vendo a história. Tem uma mensagem, que até eu tirei um trecho da revista Espírita. Até se vocês quiserem, eu vou pedir o João para mandar para vocês. Parece que é semana que vem, né, João? Nós vamos ter aqui pela nossa AME um seminário que vai falar da importância da revista Espírita, o estudo dela para nós. E é importante que a gente tenha achado muita coisa boa, muita coisa interessante, muita informação e bem clara. E muitas delas vindas através dos espíritos, né? Porque Kardec, o que ele fazia? Ele reunia com determinados grupos e ali ele aproveitava essa oportunidade para fazer alguns questionamentos, para trazer alguns assuntos e pedir ali que a espiritualidade pudesse auxiliar. E aí é importante a gente ver o que os espíritos trouxeram para nós a respeito da escravidão. E aí esse espírito, ele fala que lá no início, antes de Moisés, que teve sim, que foi necessário, que é uma série de situação que ele coloca lá. Mas tem uma fala dele que é importantíssima. A gente lembra como é que foi, que aconteceu. Outra coisa, a gente lembra que o povo judeu passou por várias fases, né? Inclusive a situação que vive hoje, porque naquela época, o que acontecia? As brigas, né, as guerras das nações, o que fazia? Olha, aquela nação, o povo ficava escravo daquela outra que conseguiu vencer. Então, muitas vezes se formavam grupos, né? Então, essa é uma história que
eu me penalizo. Eu vou falar com vocês, quando a gente lê as histórias sobre os escravos em todas as situações, assim, é tenebroso, é muito difícil. Quem que não lembra do filho do Publio Lentos? Só mesmo para dar aquele gostinho para a gente ver o que é que acontecia, né? As barbaridades, as crueldades que acontecia. Eu até ia trazer uma comunicação que eu recebi até de uma pessoa conhecida, de um espírito contando, mas é tão cruel o que ele conta, que eu falei assim, não, isso aqui não dá para a gente passar isso aqui para ninguém, porque é muita crueldade. Aí o que ele coloca? Compreendei bem que todos os homens são irmãos, sejam negros ou brancos, ricos ou pobres, muçulmanos, judeus ou cristãos. Como para progredir, devem renascer várias vezes, conforme a revelação feita pelo Cristo. Deus permite que aqueles que foram unidos em existências anteriores pelos laços do sangue ou da amizade se encontrem novamente na Terra, sem se conhecerem, mas em posições relativas às expiações que devem sofrer por suas faltas passadas, de sorte que aquele que é o vosso servo pode ter sido vosso senhor em outra existência. O infeliz a quem recusais assistência, talvez seja um de vossos antepassados, do qual vos orgulhais. Um amigo que vos foi caro. Compreendeis agora o alcance do mandamento do decálogo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Eis, meus amigos, a revelação que vos devo conduzir à fraternidade universal quando ela for compreendida por todos. Eis porque não deveis ficar imutáveis em vossos princípios, mas seguir a marcha do progresso traçado por Deus sem jamais vos deter. E ele vai, está na revista Espírita, 1861, setembro, e ele dá o título de Dissertações e Ensinos Espíritas, um espírito israelita e seus correligionários. E ali ele vai fazendo vários comentários. Agora, eu escolhi esse por quê? Porque é bom a gente começar pensando que todos são nossos irmãos. Que nenhum ser criado por Deus pode ser visto como um ser inferior. E quando ele coloca para nós, e outra coisa importante que ele coloca, a gente nunca sabe quem que está ali na nossa frente. Quem já leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vê lá muito bem o que é que os espíritos fizeram, né? Para poder auxiliar o Brasil a colonizar. E outros países também, outras nações, a gente sabe o quanto que um e outro colaboraram para que houvesse o progresso, para que os relacionamentos e tudo que a gente pudesse pensar pudesse melhorar. Agora, um fato importante que chama a nossa atenção é que entre as tribos africanas havia muita briga entre eles mesmos. Aí essa dificuldade nos relacionamentos. Então já começa ali. Muitas vezes a briga entre as tribos. Mas a gente também vai ver isso muitas vezes aqui no nosso Brasil com os indígenas. E aí eu fiquei pensando, assim, olha, isso então dá aonde que nós viemos, com essa tendência. Então a tendência não é por causa do corpo, não é por causa da pele, não é por causa da situação financeira. Não é isso. O problema é do espírito. Quem são esses espíritos que estão vindo para a Terra? Há muito e muito tempo. Aí é bom quando a gente vai lá no livro A Caminho da Luz, quando o Emmanuel vai nos esclarecendo a respeito dos espíritos que vieram auxiliar
no progresso do planeta Terra. Quando nós vamos lá no Evangelho, no capítulo 3, os nossos amigos nos dizem que nós estamos bem mais próximos ainda do primitivismo, né, do que realmente da regeneração. Porque só aí se explica ainda essa nossa dificuldade em ver o outro como nosso irmão. E o mais interessante, quando ele coloca que quem são esses companheiros? São espíritos. Se nós estamos no planeta Terra, que hoje virou uma aldeia, é porque nós temos o nosso papel a ser executado aqui. Nós temos, né, as nossas tarefas, ou as nossas missões, assim, tá colocando bem o que seja missão, não nesse grau maior que a gente pensa, mas de acordo com cada um de nós temos a nossa. Nós que estamos aqui no Brasil, qual que é o nosso compromisso com isso aqui que ele está colocando para nós, né? O que ele está colocando para nós? A importância dessa fraternidade. Quem são esses? Eu não sei, aqui talvez vai ajudar vocês muito. Talvez vocês não conheçam, porque é um livro, é um autor que a gente vê ele muito mais só aqui. Eu não sei se fora de Minas Gerais, fora de Belo Horizonte, ele é muito conhecido. Mas tem um livro que chama Além do Ódio, ditado pelo Espírito Miramês, psicografado pelo João Nunes Maia. É impressionante o que ele traz ali naquele momento. Porque esses espíritos que vieram, né, para o Brasil eram espíritos, muitos deles que ali estavam naquelas condições, que fizeram trabalhos excelentes. O amparo, a fraternidade, o amparo que eles davam uns aos outros, né, ali naqueles momentos, e também a própria família. Mas aí tem um detalhe, que o nosso amigo, Orlando, que o Bezerra ele coloca. Qual que eram os sentimentos que estavam no coração daqueles companheiros? Pela maneira como eles eram tratados pelos senhores. Ele fala que eram sentimentos de ódio, de revolta, e muitos de vingança. E às vezes, como é que eles reagiam? Como é que eles devolviam aquilo que eles recebiam? Muitos deles eram convidados a serem, virem ficar dentro de casa, a ser amas, os filhos dos brancos, né? E a brincar ali, às vezes tem algumas separações ali, mas muitas vezes criança é criança. Então ele fala muito disso, o que é que aconteceu. Mas quando esse israelita, ele nos convida a pensar, quem que são esses nossos irmãos, né? Que vão nos auxiliar. Que vai nos auxiliar no nosso dia a dia. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero fazer uma pergunta. Se eu souber responder. Antes um comentário, né? Depois uma pergunta. O comentário é o seguinte: eu não sei se vocês já ouviram falar uma expressão que se usa de vez em quando. Isso é só para inglês ver. Alguém já ouviu essa expressão? Você sabe a origem dessa expressão, Mônica? Não? Como a Edna falou, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo, né? E naquela época, a Inglaterra era a maior nação, né? Eram os Estados Unidos de hoje.
Então, a Inglaterra, ela estipulou uma condição, ela só iria comercializar com os países que já tivessem abolido a escravidão no mundo. E o Brasil teria feito um decreto, né, nesse sentido, mas com o propósito de continuar realmente ainda com os navios negreiros. Então, foi aquele decreto só para inglês ver. Daí vem essa expressão, uma curiosidade. E a pergunta, eu gostaria, não é para responder, né? Talvez para a gente, como um todo, refletir, né? A gente estuda um pouco sobre a obsessão, de um modo geral, né? E entende muito bem aquela frase de André Luiz, né? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, e a frase de Jesus, reconciliai-vos com seus inimigos enquanto estáis a caminho. Então, eu pergunto, será que essas pessoas que foram escravizadas, né, que foram, né, torturadas, que tiveram todo o sofrimento, gerou uma onda imensa de obsessores nas gerações seguintes? Com certeza, viu, João? Com certeza. Por quê? Esses espíritos, eles regressaram ao plano espiritual com esse sentimento de ódio, de revolta, né? Porque muitos deles não foram resilientes, eles não aproveitaram essa oportunidade que tiveram, porque a maioria que vieram para cá não vieram porque quiseram, que queriam, vieram porque foram obrigados a vir, foram sequestrados. Teve uns que a história relata que a família só descobriu que tinha vindo para o Brasil quando some, desapareceu. E aí alguém viu alguma coisa e conta. Então, há muita revolta e muita mágoa. E você tem muita razão quando você fala. E o Brasil, como foi o último, e outra coisa, esses espíritos extremamente revoltados, você não tenha dúvida disso. Eu não sei se alguém aqui tem a oportunidade de trabalhar, né, de estar na reunião mediúnica, é muito comum nas reuniões mediúnicas virem esses espíritos cheios de ódio e de revolta. Como eu faço parte, né, de um grupo mediúnico e é da área da desobsessão, é muito comum, sabe? Esses espíritos aportarem a reunião para serem auxiliados. E nós já sabemos que esses espíritos não estão sozinhos. Muitas vezes a gente já teve, não vou aqui entrar em detalhe, mas a gente já teve casos lá de que espíritos que eram os chefes. Entendeu? E às vezes, assim, aqueles processos obsessivos, de inclusive, viu, amigos, de querer levar a pessoa ao suicídio. Outras situações mais, às vezes obsidiando a família para que ele pudesse sofrer, para que ele passasse pelo mesmo que ele fez. Muitos eles falam, teve um que eu me lembro, que a família passou por uma situação dificílima. O camarada não conseguia emprego, passando necessidade mesmo. Aí como esse caso chegou na nossa reunião, e aí o companheiro é permitido, ele vem e ele fala que ele queria, que o desejo dele, que ele estava fazendo tudo para que acontecesse com ele a mesma coisa que ele fez com a família dele. Olha para vocês verem. Então, tem a questão, sim. E às vezes a gente precisa. Agora, a gente também tem que ver também que tem muitos desses companheiros, viu, gente, que são muito amigos, que são muito fraternos. Tem aqueles que se tornaram realmente brasileiros de coração e amam o nosso Brasil e buscam de todas as formas que podem, dentro da permissão de Jesus, auxiliar o Brasil. É muito interessante isso. Nesse livro que eu falei, ele fala muito, ele conta essas duas histórias, esses dois lados. Quem que levantou a mão primeiro?
Eu levantei. Será que sou eu? Não sei. Ah, tá. Pode falar? Oi. Pode? Eu tenho uma visão, eu acho que quando a gente coloca essa estrutura da crueldade, da perversidade que foi desempenhada com os negros, quando a gente coloca isso no colo da obsessão, eu acho que fica meio simplista. Eu acho que é muito mais complexo que isso, porque nós éramos uma nação genuinamente agrícola, escandalosamente agrícola. Por isso, todo mundo tinha interesse, como tem até hoje, de que alguém faça por ela o que precisa ser feito. Ainda mais sem o recurso que a gente tem hoje das máquinas e coisa e tal. Então, eu entendo que teve o quadro de obsessão, mas teve também o quadro de perversidade mesmo, porque eu entendo que ninguém na estrutura divina autoriza ninguém a transformar um ser humano em algo. Destruir sua nacionalidade, destruir sua estrutura de pensamento religioso, destruir o seu olhar de amor para com seus filhos, seus familiares e a terra como ele pisa. Então, eu acho que se a gente pensa assim, é da obsessão, mas a obsessão, quando a gente vê Kardec, ela tem vários ramos, muitos ramos. Nós temos, então, esse olhar, eu acho que não é 50%. Não, nem isso, eu acho que é 40%. O outro, eu acho que fica por conta da perversidade das pessoas mesmo. E aí, e eu acho que na dinâmica do... Pode falar. Pode falar. Pode falar. Isso, eu concordo plenamente com você. Termina o seu raciocínio, depois eu entro. Ok? Então, eu penso nisso. Eu acho que essa estrutura evolutiva, arrancar essas lascas dessa estrutura de educação errada, que não acontece dentro de casa, que não aconteceu naquele momento, eu acho que isso vem vindo a passos de tartaruga, a passos muito lentos. Então, quando nós espíritas, nós olhamos e pontuamos a estrutura obsessiva, eu acho que fica muito simplista. Eu acho que a gente deixa de ter um olhar crítico em cima dessa coisa obsessiva. Perdão, dessa coisa da escravidão. Deixa eu te falar com você. Eu entendi quando o João perguntou, eu concordo com você, tá? Que realmente a gente não pode. O que ele quis dizer é o seguinte: que esses espíritos, eu entendi a pergunta, o seguinte, o B. Souza, o seguinte, se esses espíritos que conviveram nessas fazendas, neste tempo, como é que eles reagiram após o desencarne? Hein? Será que eles entenderam? Não se pode estar julgando. Mas o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, que hoje nós podemos, tanto vice-versa, tá? Um processo de cobrança individual e coletivo, ele vai acontecer. E eu posso te dizer que isso não é a nível só, não é só a nível da escravidão, né? Mas em todos aqueles, quando o ser humano ele se vê desrespeitado naquilo que ele tem de mais sagrado, alguns espíritos conseguem superar isso, conseguem usar aquela máxima de Jesus e perdoar, mas não é todos. E nós não estamos julgando. Quando eu falei do livro, né, da proposta do Bezerra, ele fala muito isso, né? Uma condução que foi dada tanto para um tanto para outro. Por quê? Quando a gente sabe, por exemplo, o bullying hoje, a gente sabe esse racismo que nós vemos, esse preconceito
de uns para com os outros. Nós estamos falando exclusivamente a questão do negro, a questão da escravidão. Mas nós temos vários tipos. Isso vem da onde? Vem de uma... Aí nós já estamos até antecipando um pouco, né? Uma educação deficitária. Aí nós vamos concordar com o israelita quando ele faz uma proposta de fraternidade, aonde que todos são irmãos. Quer dizer que isso ainda aconteceu e continua acontecendo. Né? Uma educação deficitária. E aí o Bezerra, ele tem uma expressão que eu utilizo muito. Ele fala o seguinte: a sociedade ela é sustentada por 3 pilares. Que é a escola, a família e a religião. Ele fala que esses são os 3 pilares. Se um desses 3 pilares está ruído, toda a sociedade ela vai estar comprometida. E é isso que eu observei, todas as pesquisas que eu fiz sobre o assunto, e os espíritos vieram trazendo, tanto aqueles que estavam numa situação melhor, eles trouxeram isso para nós, como aqueles também que ainda estavam vibrando numa fase, de Olinda, nós acabamos de falar de Pernambuco, vem disso, de uma educação deficitária, uma educação não voltada para o amor, para a fraternidade. E quando nós estamos aqui conversando sobre esse assunto, eu concluo, na minha opinião, nós podemos, de alguma forma, contribuir para que isso mude. Que a gente possa fazer alguma coisa em favor disso. Se nós conhecemos o Evangelho, e qual a proposta de Jesus? O israelita chega no ponto quando ele coloca aqui, como que é a proposta do Cristo? Nós vamos lembrar que nós estamos na 3ª fase. A primeira fase foi comandada por Jesus. Uma comunidade de espíritos cujo Jesus é o governador, é o coordenador. Então, ele vem trazendo isso para nós com essa proposta de fraternidade. Mas aí, o que é que aconteceu? Aí, como que a escola funcionou? Como é que ela funciona? Como é que a família funciona? E como é que a religião... para a gente ver o que a religião contribuiu para que essa situação perdurasse. Quem lê o livro nosso lá, vê lá o que é que a nossa irmã, sem crítica, o que ela fala, né, a respeito dos escravos. Apesar de coisa. E a gente vai ver isso quando eu falei assim, olha, a questão do preconceito, essa questão dessa discriminação, ela não aconteceu, não é somente com os negros, não. E as questões das castas religiosas. Porque quando eu assisti o filme do Gandhi, e gostei muito e tudo, mas uma das coisas que ficou muito claro para mim é o quê? Essa questão das castas, né? Independente de tudo. E a gente sabe a questão social, ela ainda é um fator que faz diferença. Né? Fez diferença naquela época e continua fazendo. Vamos lembrar que o próprio Jesus foi perseguido. Importante a gente... Gostei muito da sua observação, é assim mesmo, tá? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho que ficou entendido aí a questão, por que o João perguntou a respeito, né, da obsessão. Alguém mais quer fazer algum tipo de comentário? A gente pode prosseguir. Opa, o silêncio
Quando eu iniciei a nossa conversa, eu falei que Kardec, ele tinha o hábito de reunir, quando é reunido em grupo, e que ali tinha um médium, e ele podia ter essa oportunidade, ele fazia as perguntas e deixava ali que a espiritualidade responder. Tem uma que está uma manifestação, que a gente hoje pode chamar assim, de um espírito que é muito interessante o que ele fala. Está na revista 1859, e aonde ele fala, o negro pai César. E aí eles fazem várias perguntas para ele. E aí ele vem, dentro, né, já no final, ele responde alguns. E a gente lembra que uma coisa que Kardec faz questão de colocar é que está sempre contando com o apoio de São Luís. Terias a bondade de dizer se podemos evocar o preto pai César, a quem acabamos de nos referir? Então, Kardec pergunta a São Luís, olha, a gente pode, esse espírito pode vir, ele pode estar aqui conosco e estar dialogando? Olha só o que São Luís respondeu para ele. Sim, ajudarei a responder. Olha só para você ver, e aí a gente vai buscar saber, né, quem é esse espírito. Ele participou ativamente nesse processo da implantação para que os conhecimentos racismo dentro que a doutrina espírita ela tivesse, né, ao invés de estudar o racismo de fato, oportunidade de estar acontecendo no nosso plano físico. E aí ele fala que ele faz essa pergunta, né, com qual objetivo? Ele queria saber qual que era a situação desse espírito. Aí ele fala com ele assim. Aí o espírito se aproxima e pergunta, que quereis de mim? O que pode fazer um pobre espírito como eu numa reunião como a vossa? Impressionante como ele chega lá, né? Pelo diálogo que você observa do espírito, que ele vai travando com o Kardec, você vê que é um espírito que já tem uma certa evolução. Olha só o que ele coloca. Sois mais felizes agora do que quando vivo? Alguém consegue perceber a perspicácia de Kardec quando faz essa pergunta para ele? Pergunta para ele, vem cá, deixa eu te falar com você, explica para nós. Ele tinha consciência pela pergunta que ele faz, ele conhecia esse espírito, viu a vida dele e viu o quanto que ele sofreu. Por isso que ele faz essa pergunta. Aí ele responde para ele, sim, porque a minha situação na Terra não era boa. Então ele responde para ele que ele no plano espiritual, a situação dele era muito diferente. E aí alguém consegue me dizer qual que é a diferença principal aqui? Por que esse espírito diz que ele era muito mais feliz do que enquanto estava encarnado? Talvez pela compreensão, né? Também, né, João? Pela compreensão, pelo ambiente que ele estava, pelo grupo que ele estava, como ele estava, né? Ele estava no meio de amigos. Por isso que a situação dele era diferente. A gente lembra que ele estava o quê? Ele já não estava mais no corpo. Então ele fala que ele agora estava bem, bem diferente, porque a Terra não foi um lugar muito bom. Aí ele fala o seguinte, no entanto, eres livre. Em que vos sentis mais feliz agora? É interessante a situação. Quando ele coloca para nós
que ele era livre. É o que aconteceu com o Brasil. E a maioria dos lugares onde aconteceu a abolição. Será que esses espíritos realmente, depois da abolição de tudo isso, eles eram felizes? Como é que foi? Como é que foi a vida deles? Como é que foi a educação que receberam? Que a nossa irmã foi muito feliz quando ela fala nisso, porque uma das grandes preocupações, viu, Souza, que o nosso amigo Bezerra de Menezes, no projeto dele, que ele tinha é justamente esse, a questão da educação. E, historicamente, Wesley, a gente tem notícia de realmente eu desconheço completamente. Depois que houve a abolição, que tipo de tratamento que os negros tiveram, se foi dado algum suporte social, né? Porque Não. eu não estudei essa área de sociologia e tudo mais, mas as notícias que, né, eu vagamente ouvi falar, que hoje, inclusive, os aglomerados e tudo, né, acaba até hoje sendo um reflexo daquele desconexo social que os negros tiveram, né? Depois Exatamente. da abolição. Em nenhum país do planeta Terra esse processo foi feito de uma maneira que os espíritos nessas condições eles tivessem algum tipo de vida. Quando vocês me pediram para mim procurar, né, as pessoas ocultas, né, pessoas que colaboraram e muito para que hoje nós tivéssemos esse progresso que nós temos em todas as áreas, são pessoas que nós falamos dos eventos, nós aproveitamos de tudo que eles ali inventaram, fizeram, estudaram, e que nós nem sabemos. Eu fiquei de boca aberta. Olha só para vocês verem como esse estudo foi muito bom para mim, tá? Eu fui a primeira a aprender, porque eu perdi. Eu falei assim, não, eu nem dá para trazer. Você sabia que o marca-passo que permite hoje as pessoas terem uma vida melhor, quem tem problemas cardíacos, foi justamente trabalhado com negro? Alguém fala sobre isso? Vocês sabiam que hoje, para que a gente possa estar dentro dessa rede fantástica que é a tecnologia, foi justamente um negro dos Estados Unidos? Olha para vocês verem. E a gente pouco sabe disso. A gente nem tem conhecimento disso. Por quê? Então, aqueles que galgaram, quando ele fala aqui que mesmo esses que galgaram, esses conseguiram sobressair dentro da sociedade, eles foram reconhecidos. Eles tiveram muitas dificuldades. Ficaram aí, isso é para a gente ver quando o israelita ele fala o seguinte, que uma das áreas que se deixou de trabalhar, e aí a religião deixou de lado, a família deixou de lado, a escola deixou de lado, foi que trabalhar os nossos sentimentos, tanto de um lado, tanto de outro. Isto que foi, deixou de trabalhar a área do sentimento. Quando Kardec, os espíritos respondem para ele que nós já temos a chave para chegar até a inteligência e desenvolver, nós temos isso, mas ele falou que a grande dificuldade nossa seria uma chave que chegasse no coração. É isso que todos os espíritos que nós tivemos a oportunidade de consultar, eles falam tem essa mesma linguagem. Essa dificuldade nossa de trabalhar os sentimentos. Esse sentimento de fraternidade, de amor. Olha só o que ele falou. No entanto, porque meu espírito não é mais negro. Olha só o que ele ainda traz. Quer dizer, o espírito é. Então, e aí, o que eles vão falar? A questão, por que essas diferenças físicas, elas se fazem necessárias? Porque o próprio clima, as nossas necessidades de evolução,
tudo isso faz diferença. Vai permitir a nossa evolução. Só para vocês verem como é que as coisas funcionam, eu tenho uma amiga de longos anos, que ela tem uma doença raríssima, a doença dela. E você sabe aonde que tem essa doença? Nos países frios, bem frios mesmo. Agora, o que esse espírito vem fazer aqui no Brasil, gente? Esse clima tropical? Gente, olha só para você ver, quando ele fala que muitas vezes o que acontece? Os espíritos precisam dessa oportunidade de aprendizado, porque em cada nação, em cada ambiente que ele estiver, ele vai aprender. E aí nós vamos desenvolvendo as nossas habilidades. Isso aí nós já estamos entrando no terreno da evolução. Então, a gente precisa disso. Então, independente se hoje nós estamos aqui no Brasil, olha só, essa mistura que é o povo brasileiro, porque e vocês sabiam, né, nas nossas pesquisas, que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo? Sério? Eu alarmei. Eu não sabia desse dado. Pesquisadores falando que nós somos aonde o racismo ele é presente em todos os momentos. E é uma coisa e outra coisa, eu tive um professor de história que ele falava que esse nosso preconceito ele vem embutido. Ele não é uma coisa altamente declarada. Posso falar? Pode, Souza. Adorei ouvir você falar. Inclusive, aí eu posso ajudar. Olha, que ótimo. O nome dela é Udi. Ela que está ali com o telefone do B. Souza. O nome dela é Udi. Udi? É porque eu vi ali e aí eu estou usando, né? Se ninguém falar nada comigo. Pode usar. Não, é que eu sou negra. E aí o que acontece? E muito bonita, aliás, viu? Amiga, é muito bonita. É de longe. É de longe. Não, de perto também. Deve ser, e é de corpo e de alma. Já deu para perceber isso. Luda. Mas assim, no ano de 88, quando acontece a escravidão, quando acontece a libertação dos escravos, os negros são informados que eles estão livres. Então, eles estão soltos à revelia. Não houve nenhum tipo de benefício, viu, João? Não houve nada. Inclusive, muitos negros reintegraram aos lares antigos com um processo de servidão por conta de não ter para onde ir, o que fazer, como fazer, por não saber absolutamente nada a não ser servir. Aí tem uma outra coisa. Do ano de 88, se a gente pegar até 1960, 70, o pessoal que está encarnado nesse momento são filhos do ex-senhores de escravos. São as sinhazinhas, são os senhorzinhos, são esses espíritos que partiram da falência, da dificuldade financeira, porque aí tem uma outra estrutura. Aqui na minha cidade, é uma cidade de tradição. Então, são os Barões do Café, nós temos um Teatro Avenida, que é um dos mais lindos da região, nós temos casas coloniais, palacetes, que vem tudo desse momento da história. E aí houve quebradeira, porque não tinha quem fazia. Então, ficou assim, ficou aquele ranço dos avós, dos filhos, em cima dos negros, que eram preguiçosos, que abandonaram o serviço, eles, entendeu? Não houve, por parte desse pessoal, nenhum interesse em abrir porta ao coração para que esse pessoal entrasse na vida. Aí, quando eu era criança, o meu avô paterno, meus avós maternos, eles foram descendentes direto desses pessoais, filhos de escravos, netos de escravos. A minha mãe, então, ela vem de uma estrutura de trabalho, de ganho, minha mãe e meu pai, de ganho pequenininho, subemprego, muitos filhos, nenhum benefício, zero.
E quando chegou a geração minha e dos meus irmãos, a gente, então, fomos para a escola à custa de briga de foice. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu e todos os meus irmãos, nós fomos informados que éramos negros. A Maria Laura, ela tem 20 anos, ela não sei se ela está aí no grupo, mas muita gente aí conhece ela. Eu sou tia, mas eu posso dizer, ela é belíssima. O dia que ela foi informada que ela era negra, foi um dia de comoção na minha família. Ela chegou da escola, ela era uma criança linda, nunca teve problema de beleza. Chegou da escola e muito triste. Eu falei, Laurinha, senta aqui no colo da titia, lindeza. Ela falou, eu sou bonita, mas eu sou preta. Então, isso é uma coisa que sangra a nossa carne, sangra a minha carne, sangra na carne de todas as pessoas que são negras. Eu, com o auxílio dos meus pais, eu tive dos meus irmãos, e da doutrina espírita, eu tive o conforto de ser instruída. Hoje é tudo diferente. Mas eu penso que a pessoa que não goza dessa facilidade, ela sofre barbaramente. É resquício da escravidão que não foi trabalhada, que ainda está nos nossos calcanhares. Porque quem daqui é de 1960? Quem daqui é de 1975? Quem daqui é de 1940? Conviveu com essas pessoas que vieram desses descasos, frutos desses descasos. Por isso que o Brasil, ele é tão absurdamente racista. Tão absurdamente racista. É uma ferida que sangra, é uma ferida que não está curada. Se for feito levantamento estatístico, quem mais morre é soldado negro, é menino negro. A nossa estrutura carcerária está cheia de negros. As escolas que se ganha menos, todos os subempregos são de negros, e por aí vai. Então, eu, como negra, eu posso afirmar isso, porque eu vi e vivi na pele. Muita coisa eu não participei, por conta da estrutura doutrinária, mas, assim, não tem jeito. O que acontece com uma irmã minha de cor não, o que acontece com uma irmã minha negra dói na minha pele. Com certeza, também concordo com você, porque eu também sou, né? Então, a gente tem isso, a gente percebe isso, sente isso, né? Isso, a gente vê a discriminação, tem tudo uma história por parte disso. Já que você está falando isso, teve porque eu trabalho na área de saúde, só para vocês entenderem as coisas, como que as coisas ainda são. Quando fala assim, vamos falar da atualidade, gente, às vezes eu comecei lá no passado, mas não tem, que aquilo está refletindo até hoje, e é o que o Bezerra fala no projeto dele, que se não olhasse, que seria uma chaga, uma lepra de difícil trato. Né? Eu conheci uma pessoa que ela deu uma pessoa linda, maravilhosa, mas ela virou e falou assim para todo mundo, olha, no grupo, no primeiro dia de treinamento, ela colocou para gente, eu quero falar com vocês que eu sou ateia. Só que ela faz um trabalho com o próximo, que eu, diante dela e outras pessoas ali, a gente abaixou a cabeça. Um amor ao próximo, um cuidado de tudo. E aí eu fui escutando, ela foi contando, nos coisas, e ela falou. Aí eu fiquei curiosa, aí eu fiz uma pergunta para ela. Fala um pouquinho da sua infância para nós. Aí ela foi falar da infância. O pai dela, apesar de... olha só meu tempo que eu usei, hein? Ele trabalhava com o pessoal rico, então ele queria dar para os filhos dele tudo de bom e de melhor. Então ele trabalhava muito para que os filhos dele fossem para a escola, as melhores escolas. Ela falou que ela estudou nas melhores escolas. Só que o seguinte, como que ela era ridicularizada na escola por causa do cabelo dela. Você sabe por que ela se transformou em ateia?
porque ela falou que todo dia à noite ela pedia a Deus para alisar o cabelo dela. O cabelo dela fica igual o cabelo das outras meninas, porque ela era excluída, ela não participava de nada, na hora do recreio ela ficava isolada, tudo ela ficava isolada. Você sabe como é que ela conseguiu se aproximar, ter alguns amigos entre aspas, né? Ela falou que ela era o seguinte, como o pai dela dava muito dinheiro para ela, dava uma mesada boa, o que ela fazia? Ela comprava em guloseimas. E aí chegava lá, ela repartia. Aí foi assim que ela conseguiu que as outras crianças pudessem até conversar com ela, se aproximar dela. Então ela falou que Deus não atendeu o pedido dela. Eu me lembro que no último dia do nosso curso, eu falei com ela. Olha, eu assumi, né, falei, olha, eu sou espírita, te admiro muito pelo seu trabalho. Agora, eu vou te falar uma coisa. Você não conta com Deus, mas Deus conta com você. Depois ela me chamou, uma coisa me perguntou, por que você falou isso comigo? Você tocou meu coração. Você sabe por quê? O trabalho que você faz junto aos nossos irmãos mais carentes é um trabalho que esse trabalho é o quê? É Deus. Ela falou assim, eu nunca pensei nisso. Eu falei, pois é, não tem problema, Deus não fica preocupado com isso, não. Se a gente está contando com ele, se a gente acredita, mas ele sabe com o que ele pode estar contando. Então, essa situação que você está falando, é a situação atual, que muitas vezes os companheiros passam, mas isso a gente vê o seguinte, qual que é o papel do Espiritismo nisso tudo? Qual que nós que estamos aqui nessa conversa, nós desse dia nós estamos, e qual de nós aqui não tem o nosso pezinho? O João já está falando comigo que meu tempo acabou. Não, nós não temos lá, não temos isso no nosso DNA, né? E isso não é motivo. Eu tenho, pelo contrário, eu tenho muito orgulho. Estou sendo sincera com vocês, de virar e falar assim, olha, eu sou descendente, eu tenho muito orgulho disso, sabe? Não é motivo para ninguém ficar triste, aborrecido, não. A gente tem que ter orgulho daquilo que coisa. E outra coisa que o Espírito respondeu, o Espírito não é negro e nem branco. Isso que a gente precisa. Essa é uma situação que nós estamos passando, né? E aí, quando o israelita fala que nós, dentro das nossas necessidades, dentro das nossas provas de evolução, como diz Leon Denis, né? Nós precisamos progredir. E tudo que está aqui é para facilitar isso para nós. João, acho que meu tempo já acabou, João. Na verdade, agora a gente vai, né? Você tem essa exposição verso 15, a gente vai abrir para as perguntas, né? A Martinha, irmã da UD, tão bonita quanto ela, já está aí na fila para fazer uma pergunta também, mas é um comentário rápido, né? Realmente você falou da escravidão, dos erros e tudo, mas a gente sabe também de outras que teve, como o Holocausto, os judeus e tudo mais. E quando você fala de tantos espíritos, independente da cor, né, que contribuíram para a evolução da sociedade, eu fiquei sabendo da história, eu não estudei, muito superficialmente, e o inventor, aliás, o diretor da FAS e tal, esteve à frente, né, das principais pesquisas dessas vacinas aí. Ele era exatamente neto de um judeu, né, e sofreu todo o holocausto e tudo, e onde ele teve esse interesse em desenvolver isso, e principalmente para atender Israel primeiro. Martinha, na fila para falar, a palavra é sua, para fazer sua pergunta. Não, é um comentário mesmo, que, assim, vendo a situação como encarnada, a situação política, a situação de legislação atual, ela está muito morosa.
ela está muito frágil. Mas temos o ganho que existem leis e regulamentos que funcionam para dar oportunidades, para devolver a dignidade para as pessoas, porque as leis não estão sendo cumpridas. A partir do fato que elas não estão sendo cumpridas, temos que ter outros artifícios, né? Que nem semana passada a Meire perguntou para o seu Ângelo com relação à questão das cotas. Eu também concordo com o seu Ângelo. A cota, ela existe hoje porque a lei não é cumprida. Então, existe uma necessidade de ter esse tipo de recurso para viabilizar a entrada da pessoa num sistema educacional melhor, em tantos outros setores, né? Eu concordo que tem muitas conversas a respeito da questão do racismo, do negro, sem base, elas estão sem estruturas reais, né? Que nem, por exemplo, a empresa de papel neve ia lançar o papel higiênico preto. Aí uma artista entrou, fez o maior escândalo lá, né? E acabou que a empresa não lançou o papel continua branco, e assim, é uma coisa desnecessária, no meu ponto de vista. Que eu penso que a luta, ela tem que ser pela dignidade, pelo respeito, a luta, ela tem que ser para valorizar pessoas que está ali com o propósito mesmo de fraternidade. Se a gente for buscar na história, em todas as épocas, Deus permitiu que pessoas negras fizessem trabalhos fantásticos, que a gente utiliza hoje em dia e nem sabe que foi aquela pessoa que definiu aquele elemento que a gente usa largamente. Por exemplo, a biografia do George Washington Carver, que vale muito a pena ler, que é o Pequeno Laboratório de Deus. Ele inventou o azul do jeans, e ele não patenteou, ele deixou público para que qualquer um pudesse usar. E ele desenvolveu mais, não sei te dizer quantos experimentos. Aí a gente tem, o primeiro transplante cardíaco foi feito em Joanesburgo, na África. Então a gente precisa se inteirar melhor da história, a gente precisa ter base nos nossos comentários, a gente precisa ter respeito para com o outro, independente, né, a gente está falando hoje de negro, mas independente de quem que seja, esse respeito ele tem que existir, e as leis têm que ser cumpridas, porque o que vale para um tem que valer para o outro, porque nós estamos numa condição que não conseguimos viver sem leis, porque somos mal educados. Com certeza. E aí, só abrindo um parênteses, uma coisa que eu descobri, olha só para você ver, uma convenção que o Brasil participou, para poder estar tratando desse assunto, assinado pelo Garrastazu Médici, né, tratando de todos esses assuntos. Eu falei assim, meu Deus, isso aqui deve ser estudado, devia ser algo que todos nós tivéssemos conhecimento disso, porque isso faz parte de um processo educativo. Mas a gente lembra, né, eu gosto muito de lembrar, que nós estamos num planeta de prova e expiação. E a gente não pode esquecer que num planeta como este, nós vamos ver muitas diversidades. Hoje, especificamente, nós estamos falando a respeito dos negros na nossa sociedade. Qual que é a posição, o que aconteceu. Esse assunto é importante porque está na hora, né, de mudança. O nosso amigo que faz um comentário, que faz que o Bezerra depois ele fala, nós estamos chegando, esses tipos de posturas, de comportamento, eles já chegaram, assim, você sabe o ponto de saturação? Ou nós mudamos a nossa maneira de pensar e de agir, e aí quando você fala, Marta, dessa necessidade, desse respeito, dessa fraternidade que deve existir, independente da cor, como o Espírito respondeu para Kardec. Eu sou um espírito, eu não sou negro nem sou branco.
Quer dizer, a hora que nós pararmos com essas questões de ficar dividindo, e a proposta do Evangelho é essa, né? Muito Essa bem. mudança. Então tá, quem mais aí? Orlando, Você, viu, Marta? Ele ouviu o Pedrinho e mais. Arnaldo, a Meire, tem uma ponderação aí. Orlando, quer perguntar, Orlando? Não, ia mais comentar mesmo, né? Dentro da doutrina, quando a gente começa a compreender a nossa oportunidade, da nossa evolução, da nossa encarnação, isso vai nos auxiliando no nosso entendimento como espírito. A gente vai vivenciando isso e aprendendo com todos. Então, Kardec deixa bem claro, né, nos seus ensinamentos, que somos espíritos em evolução, nascemos simples e ignorantes, e todos nós passamos já por muitos graus de aprendizado. Então, quando compreendermos nós, como espírito, e termos esse conhecimento da imortalidade, aplicarmos mesmo dentro da nossa convivência, da nossa evolução, compreender a imortalidade, a oportunidade da reencarnação, que provavelmente passamos já por várias, certo? Então, o espírito, ele vai criando esses elos de ligação entre todos. E nós vivemos em sociedade. A partir que todos compreender, e não é castigo, não é culpa, né? Nós temos essa oportunidade mesmo do aprendizado. Mesmo aqueles que estarão dirigindo a parte de leis, vão começar a entender a colocação de todos. Isso é a passos lentos mesmo, mas a gente não tem que culpar alguém porque fez algo de errado, porque o grau de entendimento dele, ele utiliza da forma que ele tem o conhecimento do seu desenvolvimento espiritual. Então, a vida nossa é assim, nós vamos ter dificuldades, mas oportunidade de mudar as nossas ações. Vamos supor que eu, lá atrás, fui um barão e cometi vários equívocos, mas não... Às vezes, naquela época, eu tinha um entendimento que eu tinha que fazer daquela forma. Lógico que a crueldade, ela nos causa muita dor, né? Então, o espírito é dotado de conhecimento para depois refletir nessa sua ação. E a oportunidade da reencarnação é colocada a cada um para buscar esse refazimento, tanto dele como espírito, e levar o amor ao próximo. Acho que é essa mensagem que eu poderia estar dizendo aí. Olha só, dentro disso que você está trazendo, Orlando, me permite aqui. A resposta que os espíritos deram para Kardec na questão 830. Vou ler só o último parágrafo. Mas, desde que a sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, não lhe mostrou no escravo um seu igual perante Deus. Ele não tem mais desculpas. Então, a resposta que ele dá, inclusive ele fala o seguinte, que apesar disso ser costume em vários povos, ele fala o seguinte, que isto não quer dizer que aquilo que foi feito, aquilo que acontece, é culpável, não. Entendeu? Então é muito bom a gente prestar atenção nisso. Meus filhos hoje resolveram. Pessoal, então tá bom. Para quem quiser comentar, fazer uma pergunta, e tiver alguma vergonha de ligar a câmera ou áudio, pode usar o chat, fique à vontade para esse momento de debate. E é isso. Então, enquanto o pessoal não faz pergunta, eu vou te contar mais uma curiosidade, viu, Edna?
Você falou do Médici, né? Você sabe por que o Chaves foi exilado no tempo da ditadura, da censura? Jesus, amigo, aquele ali, que ele falava que não devia, Não, que não. ele estava fazendo um show no Palácio das Artes em Belo Horizonte. Ele perguntou para a plateia: você sabe como se mede um burro? Mede-se da cabeça aos pés. Já saiu de lá preso. Isso Com é verdade. certeza. A gente vê que. Agora, a gente também, eu falo que tem os dois lados da moeda. Você nunca está 50% errado e nem 50% certo, né? Às vezes também a gente, para expor as ideias, para expor as coisas, a gente tem que ter uma certa amabilidade, uma coisa. Uma das características que eu gostei muito de Gandhi foi essa. O Gandhi, ele sabia, com maestria, dentro de determinadas situações, ele se colocar, né, de uma maneira usando palavras, usando comportamentos muito elegantes. Entendeu? É uma das características dele que eu mais amei. Ele teve uns negócios lá que eu não gostei muito, não, mas esse lado dele, isso até peguei para mim, sabe? Falei assim, olha, a gente precisa aprender a colocar as coisas com um nível de elegância, né? Porque eu achei ele muito elegante, viu? Em determinados momentos. Realmente, ele foi o Juca Chaves era Jesus tomar conta. Mede-se da cabeça aos pés, pois é. Exatamente. Na época de ditadura, ele tá causando confusão, ué. É lógico. Muito bem. Opa. Bom, a escravidão e uma visão geral, não só a escravidão, mas a aula focada nisso, no Brasil em si, ela deixa feridas, né, muito abertas ainda. Porque acho que em nenhum momento da história do Brasil o governo se preocupou em cogitar e consertar isso. E a gente vai sofrendo esses desdobramentos até hoje. E ainda mais com o advento da internet e desse movimento inverso que o planeta faz, né? Que é a Pangeia, porque a internet está unindo os polos e não distanciando. A gente vê pessoas dando suas opiniões, defendendo as suas ideias, independentemente do achismo, ou do conhecimento raso, ou conhecimento da internet, a gente pode falar disso daí, que seria conhecimento de manchete. Então, hoje uma maneira muito grande da gente combater isso é a educação e o conhecimento. Educação de pai e mãe, educação de berço. Do pai, da mãe sentar, explicar, instruir e sempre pontuar o que está certo e o que está errado. E o pai com a mãe instruir o filho a educação, a sempre procurar a educação e sempre questionar um lado ou um outro. Porque a verdade nunca é de um lado. A verdade é composta dos dois lados. Você sempre tem que ter o outro contraponto. E nesse momento, né, em pleno século XXI, com redes sociais e tudo mais, todo mundo quer passar sua opinião, quer defender e até o pessoal, não sei se vocês têm hábito de acompanhar, mas o pessoal fala que a internet tá chata e o mundo tá chato. Mas é porque o momento que o momento e que o mundo está vivendo, como você mesmo disse, Edna, é um momento de descoberta, de sobrevivente, porque o momento é agora. As pessoas elas têm que se instruir. Elas têm que procurar saber, procurar estudar e principalmente ouvir o que a outra pessoa tem para falar e respeitar a opinião dela, que isso é o mais importante. Como exemplo que a Martinha deu do papel higiênico, que por mais que seja papel higiênico era bonito demais.
Como um caso, como o caso do Michael B. Jordan, que ele foi escalado e fez o filme Quarteto Fantástico, a segunda versão, na onde que o James B. Jordan fez o Tocha Humana. Então, o Tocha Humana, só para contextualizar, é um super-herói que ele tinha o poder do fogo, então ele pegava fogo. Então a gente tinha um negro pegando fogo. E isso quando saiu o filme, foi um marketing negativo gigante, porque onde já se viu a Sony, né? A Sony fazer um filme do Quarteto Fantástico onde um negro pega fogo. Então não é por aí. Não é por aí que você vai levar esse pensamento de não escravidão, né? De abolir o preconceito, porque todo preconceito ele é estruturado. Não existe preconceito e preconceito estruturado. Todo preconceito é estruturado. Com Fala, certeza. Martim. E outra coisa, você vê que muitas vezes as pessoas repetem aquilo que eles vêm fazendo. Aí, eu gostei muito dessa proposta sua, quando virou e falou assim, olha, os pais precisam sentar e conversar com os filhos a respeito, não é? Porque a educação do espírito, a educação do coração, ela tem que ser trabalhada dentro de casa. E muitas vezes, né, os pais não preocupam. E outra coisa que a gente ainda está vendo, o coração das pessoas ainda está eu falo que são ervas daninhas, que são originadas do orgulho e do egoísmo. E isso se alastra porque não acha aquilo que está escrito no Evangelho. Quando ele falar que encontrou o terreno, né? Lá livre e solto, o que é quando ele fala que o diabo foi lá e semeou a semente do mal? Porque o que é que aconteceu? O coração trazendo isso para nós. Se o coração está ali, não é trabalhado, não é semeado, não é regrado com ideias, com mensagens positivas, se as próprias músicas, se tudo aquilo que nós lidamos aí, eu gostei muito que a Marta trouxe isso, né? Se ao nosso redor a gente não começar a trabalhar com isto, né? De uma maneira bem calma, bem tranquila, não é nada de um dia para outro, como é que as coisas vão ser? É isso, é lá dentro do nosso próprio lar. É quando nós vamos fazer o evangelho, é quando nós vamos falar, quando a gente vê as diferenças. Eu gostava muito de ouvir um companheiro aqui dentro da doutrina espírita, o senhor Oswaldo Abreu, irmão do Honório Abreu, que nós temos assim uma família que a gente tem um carinho tão especial. Eles sempre trabalharam muito com o evangelho. Ele falava uma coisa muito que eu sempre guardei comigo. Ele falou que as diferenças não é para separar, é para unir. Então, as diferenças que estão, e seja elas quais forem, elas não estão aí para separar ninguém, não. É como o israelita falou, é para que nós possamos desenvolver a fraternidade. Se não existe diversidade de cor, de raça, de forma de pensamento e tudo, vem cá, como é que nós vamos chegar à fraternidade? E aí fica dentro de uma coisa que os espíritos responderam, fica dentro de uns sofismas, né? Que é aquelas ideias de ilusão, de que as coisas pode estar muito bem e tudo. Olha, quando o Diego falou, eu gostei muito disso, vocês viram que eu levei mais para o campo da gente conversar e tudo, porque isso são feridas que estão aí e que precisam ser tratadas com amor, com carinho. Não é para lá chegar lá e fazer de qualquer maneira. Não, gente. Ela precisa ser cuidada, né? Limpa, colocar óleo, cuidar daquilo, para que possa sair algo novo. Essa é a proposta. Quando nós estamos discutindo esses assuntos, quando nós estamos conversando isso agora, é para isso. É para que nós hoje que estamos tendo a coragem, porque precisa de coragem, viu? Para a gente chegar, a hora que o João me conhece bem, porque sabe que eu gosto
Eu não tenho medo desses assuntos. Eu acho que a gente precisa falar mais, sabe? Acho que dentro da doutrina espírita a gente precisa falar mais sobre esses assuntos. Porque nós somos espíritos, é igual o pai César fala, e nós trazemos isso, gente. Não vão fazer de conta, não, porque muitas vezes nós lá no Egito, quando nós tivemos o povo hebreu lá, sendo lá nossos escravos, vai ver o que nós aprontamos com ele. As outras, né, das outras nações, nossas outras reencarnações, o que é que a gente... Então, hoje nós estamos aqui com essa oportunidade. Bendita oportunidade de falar desse assunto, de falar dessas coisas que precisa. E tem outras situações que a gente precisa falar. Tem um livro que ele fala o seguinte: só existe o branco porque existe o negro. A base de tudo é o negro. Então, por que esse preconceito besta de cor, de pele? A hora que nós vamos fazer exame, né, não mostra para nós a coisa. Agora, tem umas coisas diferentes. Só contando para vocês uma coisa, por exemplo. Eu tenho uma baixa imunidade na hora que eu faço os exames. E assim, os médicos ficam um tanto preocupados. Mas o que a ciência veio ao meu favor? Ela é presente nos afrodescendentes. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou voltar a trabalhar agora, eu vou ter que levar um laudo para o médico do trabalho, porque eles ficaram extremamente preocupados com a minha baixa imunidade. Os meus exames deram assim uma baixa e tudo. Só que eu pergunto, o João sabe, agora que eu estou mais quietinha, mas eu trabalho, eu faço tudo. Dentro da minha casa eu sou mãe de pet, vocês viram meus cachorros, isso dá trabalho, sou mãe de gatinhos, tenho família, tenho tudo. Trabalho, eu estou com 66 anos. Tem tempo que eu não sei o que é como uma gripe. Então, olha só para vocês verem. Então, a ciência mostra para nós, e aí vem falando para nós, da onde que eu herdei? Será que é só por causa dos meus descendentes, né? Ou será que a gente também já não andou lá pela África? Não tem ali o nosso berço, porque tem uma coisa que fala que o berço da humanidade está na África. Então, isso é motivo para a gente ficar triste, ficar chateado? Que nada. Aí, quando a UD colocou a questão da sobrinha dela, né? Eu acho que isso é até assunto para ser discutido. Eu não vou lembrar exatamente qual desse pessoal da rede, da televisão, foi até uma pessoa da Globo que falou o seguinte, que na casa dela, os pais dela conversavam muito com ela a respeito disso. Para que ela, a hora que ela foi para a escola, a hora que ela foi viver na sociedade e até hoje, ela saber os valores que ela tem, entendeu? Isso não atingi-la de uma maneira tal que a colocasse em desvantagem. Ô, Isso Edna, foi passando... em questão de só por causa do horário, eu queria Vamos só para abrir para a Marta poder falar e a gente já encaminhar para o final. Pode ser? Tá bom, ué. Beleza. Esse assunto é bom e rende, né? Não, Diego, pode encaminhar para o final e fazer uma observação, mas pode deixar, tranquilo. Convidada, Edna. Semana que vem nós vamos falar exatamente bullying e preconceito, né? E vai ser olha, que tema legal. É muito interessante. E vai ser uma psicóloga, Fernanda Vida, lá do LOL também, e vai trazer o tema para a gente. Olha, é importante a gente começar num grupo pequeno, onde a gente pode se expor com tranquilidade. Quero dizer que eu fiquei muito feliz, que eu fiquei meio ansiosa. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que o pessoal vai me aceitar bem? Será que eles vão aceitar o meu jeito, porque eu gosto de estudar assim, tá, gente? O João sabe disso, esse negócio de eu ficar só falando e os outros me escutando, me dá uma agonia. Vocês não imaginam.
Foi um prazer muito grande. Depois espero, né, que a gente tenha tido a oportunidade para reflexão, porque o nosso objetivo foi este: refletir. Seja convidada para assistir os próximos a gente, né, Diego? Vai, Com toda certeza. Nós agradecemos a sua presença, Ed, na sua aula. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E vamos caminhar pro final. Fazer a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, mas não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que seja. Muito obrigado, pessoal, pela presença. E sábado que vem, às 14 horas, estamos aqui de novo.